Hello, galerinha do YouTube, aqui quem fala é Larissa Santos e sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Essa é a história de como me casei com o professor de dança da minha escola. Na escola que eu estudava tinha um projeto de atividades extracurriculares. Já fazia 1 ano já que eu tava lá e tinha terminado meio que de me mudar de escola, sabe? E eu nunca estudei em muitas escolas. Ao chegar lá no primeiro ano foi tudo normal. Quando chegou no segundo ano, tendo vários eventos, eu comecei a me envolver bastante com os eventos da escola, gincana, show de talentos, tudo que tinha direito eu me envolvia. Aí, em uma apresentação que teve, né, chegou um colega meu que era de lá da escola e mais 2 pessoas de fora. Eu não conhecia, sabe? Eu fiquei olhando a apresentação e tal. Só que tinha uma pessoa no meio dessas que me chamou a atenção porque parecia ser uma pessoa super exibida. Uma pessoa que era metida demais. Eu fiquei observando e a minha conclusão foi: é muito metido, não fui com a cara. E eu não fui com a cara realmente. Tá, terminou a apresentação, a gente desceu, fiquei conversando com minhas colegas. E a gente desceu pra lanchar. Nesse dia foi lanche especial. E sabe como é a escola pública? Lanche especial, todo mundo vai pra cantina. E foi isso que aconteceu. A gente pegou e foi comer o lanche. Como a gente não caía, mas nesse dia a gente foi. Quando chega lá, essa pessoa exibida, né? Eu vou inventar, vou colocar o nome de Gustavo. Essa pessoa exibida tinha pegado o lanche e tal. E tava lá conversando. Nisso, a gente na fila, eu e minhas colegas na fila, a gente ficou olhando e... eu só simplesmente cismei com a cara da pessoa e passou-se, eu acho que foi meses. Depois de algum tempo, ele fez outra apresentação, foram 2 antes dele começar a dar aula lá. Mas a gente não se conhecia, eu simplesmente não fui com a cara dele porque eu não fui. E às vezes acontece isso comigo. Eu não sei se com vocês também acontece, mas acontece isso comigo. Chegou, né, no certo mês, foi no meado do ano e tudo. Aí, do nada, eu começo a ter o projeto. Eu me inscrevi, como eu sou uma pessoa que eu prefiro coisas mais lógicas, eu não fui nem pra futsal e nem pra aula de dança, que no caso era a aula que ele ministrava. Eu tava em outras 2 oficinas. Eu indo pra minha oficina, desço, quando eu chego lá e eu vejo, né, a pessoa que eu não ia com a cara lá. Mas o tempo foi passando e com o tempo eu comecei a perceber que, diferente de outras pessoas que davam aula lá, não era assim. Ele era uma pessoa que ele era mais na dele, mas ao mesmo tempo era uma pessoa misteriosa. Isso me deixou encabulada. Eu queria saber aonde é que era o erro, porque uma pessoa não pode ser perfeita daquela forma que aparentava ser. Aí eu continuei, fiquei observando, comecei a me aproximar. Mas eu não me aproximei com maldade. Eu me aproximei porque eu queria realmente saber aonde é que ele iria errar, porque todos os outros erravam e todo mundo sabia, só que ninguém sabia podre nenhum dele, nada do tipo. Não que quisesse, mas era muito estranho a pessoa daquele tipo no meio que a gente convivia. Tá bom, se passaram os meses e tal, e eu fui me aproximando, e a gente foi se aproximando realmente, criando uma certa amizade. Eu resolvi stalkear a vida dele. O que foi que eu fiz? Eu peguei o Facebook dele, porque na época eu não utilizava o Instagram, né? Eu ainda não tinha. Eu peguei o Facebook dele, porque eu tinha uma pessoa que era amigo comum com ele. Aí eu peguei o Facebook dele, perguntei a ele e tal, e peguei. Aí a gente começou a conversar. A partir dessa conversa, tudo se iniciou, mas no momento eu ainda tava namorando. Mas ele também não sabia, porque eu queria saber como é que ele iria agir. Eu queria saber se ele ia realmente errar do jeito que os outros teria errado ou sempre erravam. Passou também mais meses e tudo, a gente continuou amigo, continuou conversando, até chegar uma data específica, né, que foi um evento de consciência negra. Eu sempre desfilava,
eu sempre estava dentro de todos esses eventos da escola. Eu não deixava nenhum passar. Não só porque eu não queria, mas também porque se eu deixasse, eu ia ser cobrado o ano todo, porque as pessoas queriam que eu estivesse lá. Nesse evento, eu tô lá, me arrumei, fiz a apresentação. Gente, eu só tô contando isso porque já se passaram, eu sou de maior hoje em dia. Há muito tempo ele não dá aula mais nessa escola. Essa história é real e essa história é minha. Primeira história para aqui com o canal e é minha, tá? Então sim, passaram-se um tempo, a gente continuou conversando e acabou, né? Acabou o ano e a gente já tinha ficado. E ele já ia sair da escola. Quando eu descobri que ele ia sair da escola, as coisas ficaram melhores e ao mesmo tempo complicaram assim pra gente, porque a escola é o lugar que a gente se via sempre. Só que ele ia sair. Aí teria uma dificuldade da gente se ver. Eu ia ficar mais um ano na escola e ele já tinha saído. No outro ano, eu já sabia onde ele treinava e tal. E eu comecei a visitar ele onde ele treinava, nesse exato ano que ele saiu da escola. No outro ano eu já sabia, então a gente já tinha um contato maior. Aí a gente continuou conversando. A gente continuou se encontrando nesse lugar até que iniciou minhas aulas. Ao iniciar minhas aulas, eu continuei com a pessoa que eu tava e tal. Pronto, sucessivamente. Chegou ao momento que eu tava indo pra outra escola. Já tinha me mudado de escola novamente. E nessa escola, eu não gostava de ir sozinha, porque eu já tava muito mais antissocial. Naquela escola eu já não tinha mais amizade, então eu acho que só conversava era com 2 pessoas. Então eu não queria voltar e ir pra escola sozinha, porque era um caminho meio deserto. E aí eu pedia pra pessoa que eu tava, né, antes de estar realmente namorando com ele, pra ir me buscar e me levar. Às vezes ele me levava, às vezes não. Mas pra ir me buscar era muito difícil. Às vezes ele ia ver os amigos e esquecia de mim. Eu comecei a marcar com ele, né, com o Gustavo, pra poder ir encontrar com ele e ele me buscar na escola, até pra gente conversar e tudo. E assim que isso foi. Passaram 2 meses nisso. Só que eu já tava cansada, né? Meio que eu tava atraindo a pessoa, só que a pessoa também não me dava a bola. Então eu decidi largar e continuar com ele. Mas nesse meio tempo a gente já tinha terminado e voltado. Foi uma coisa muito complicada, aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Mas sim, a gente começou a namorar depois que eu terminei com a outra pessoa. E sim, eu estou bem por ter terminado com a outra pessoa. Ela já não me fazia bem e o que acontecia ao redor desse relacionamento era muito chato. A gente começou a namorar, minha família não aceitou no início, mas depois aceitou. Foi uma coisa muito chata. Foi uma situação muito chata em relação à família. Eu acho que eu não imaginaria que ia ser assim. Aí quando minha família aceitou, entre aspas, terminou que depois de algum tempo pararam de aceitar e ficou nesse conflito. Mas eu já tava realmente gostando dele. E sim, ele era a pessoa que eu odiava e eu comecei a gostar. A gente continuou junto, independente de minha família querer ou não. A gente continuou junto, até porque nesse meio tempo de a gente se conhecer até o momento que a gente começou a namorar, eu completei 15 anos, que era a idade que já não teria mais tanto problema em relação ao relacionamento de uma pessoa com uma diferença de idade tão grande, né? Teria problema, mas não tanto por conta da minha idade. Então, a gente continuou namorando, não escondido, todo mundo sabia, só não aceitava, aí já não era mais com a gente. Aconteceu uma situação muito chata, que, né, a gente quase se tornou uma família de 3, mas não foi, Deus não permitiu. Mas a gente continuou junto, superou tudo isso. Aí veio a bendita pandemia. Depois disso, bem alguns meses depois, veio a bendita pandemia. E a última vez que a gente se viu, ele foi comprar um creme pra mim. Eu pedi pra ele comprar um creme porque eu tava sem creme algum pra cabelo. E foi a vez que a gente se viu, porque como tava muitas restrições, a gente não conseguia mais se ver de tanta vezes, já que a gente se via mais quando ia pra escola e eu não era permitida sair de casa sempre.
Ou melhor, pra sair de casa eu tinha que me virar pra tentar sair. Tá, depois que a gente se viu, passou uma semana ou foi alguns dias, eu fui pra São Paulo, onde aconteceu uma coisa muito triste pra mim. Foi a situação mais insuportável da minha vida, sabe? E eu venci, graças a Deus eu tô bem hoje, mas na época foi uma coisa muito ruim. E me doeu porque eu tive que contar pra ele e ele se sentiu muito mal por não poder me proteger. Mas eu não podia ficar guardando só pra mim. Eu contei pra ele e pra uma amiga minha, que foi uma das pessoas que estavam comigo quando eu conheci ele. Ela me ajudou e eu consegui ir pro abrigo, passei o tempo no abrigo. Depois que eu saí do abrigo, que foi há algum tempo atrás, vai fazer 2 anos já. Então, quando eu saí do abrigo e eu saí de São Paulo, vim pra Salvador, eu consegui sair uma vez, que foi pra ver minha família, e eu vi ele. Eu já tava muito mudada, porque essa situação toda mudou minha pessoa, me mudou muito. Foram muitos complexos que foram recriados dentro de mim, ou criados também. Então, hoje em dia eu ainda sou uma pessoa com muitas coisas que mudaram e que eu preciso voltar ou melhorar. Mas ok. Depois que a gente se viu, eu ainda voltei para abrigo e fiquei lá por um tempo. Esse tempo que eu fiquei no abrigo foi muito doloroso para mim, porque a gente se falava às vezes não. Eu cheguei a ficar sem celular por conta que eu não podia ficar entrando em contato com ele. Mas quando eu conseguia pegar o celular novamente, eu falava com ele. E nessa foi continuando até eu sair. Quando eu saí, eu passei uma semana na casa de minha mãe, porque eu voltei pra ficar na casa dela, só que eu já não aguentava mais a situação que vivia lá. Aí eu comecei a ir, fiquei um final de semana na casa dele. Depois eu voltei pra casa de minha mãe, que eu tinha combinado assim, ficar um final de semana lá e a semana com ela. Mas eu já não conseguia mais ficar a semana com ela e o final de semana lá com ele. Eu queria ficar o tempo todo lá com ele. Depois de um mês já que eu tinha saído da briga, eu já tava morando realmente com ele, já tinha pegado minhas coisas, a gente já tava vivendo como casal. E continuamos, né? Eu consegui trabalho. E quando eu disse no meio da história que foi difícil a situação quando ele saiu da escola, foi porque realmente foi difícil. Desde aquele trabalho, ele não conseguiu ficar no trabalho muito fixo e ficou complicado pra gente, porque quando eu consegui trabalho, ele ainda não tinha conseguido. Mas eu tava trabalhando, e a gente conseguiu, a gente tava morando junto, tava vivendo o nosso sonho. Sempre foi nosso sonho aquilo. E a gente ali lutando, tentando. A gente conseguiu, ele conseguiu um trabalho. Eu também tava em 2 trabalhos pra conseguir conciliar as coisas e também estudando à noite. A gente continuou bem, tudo, até que ele saiu desse trabalho. E isso não faz muito tempo, exatamente, acho que faz exatamente 9, 10 meses ou 11 meses no máximo. Então ele saiu desse trabalho, que mandaram ele embora, sem aviso nenhum. Foi muito difícil pra gente, porque depois de 1 mês, ou foi 2 meses, foram me mandar embora também do outro trabalho que eu tava. Eu só fiquei em um trabalho, que foi que eu tava de carteira assinada. A gente continuou esperando e apareceu a vaga de emprego que a gente tá hoje. Hoje em dia, a gente tá trabalhando junto. Sim, a gente ainda não casou no papel nem na igreja, mas somos casados porque convivemos juntos, somente nós dois, na nossa casinha onde a gente trabalha. Mas sim, eu casei com o meu professor. Não recomendo, é uma história que eu simplesmente vim contar porque vocês gostam muito de histórias assim. É uma história meio que foi conturbada, muito conturbada. O que aconteceu comigo foi algo extremamente grave. Não foi algo assim aleatório, foi muito grave mesmo, muito grave. Deu polícia, eu achei que tinha dado cadeia, até hoje eu não sei, mas eu também não quis saber. Me doeu psicologicamente, me doeu fisicamente. Eu não posso falar porque o YouTube não permite. É uma palavra que o YouTube não permite, mas sim,
Eu fui... Vamos supor, o que eu posso falar? Eu fui violentada, Bora deixar violentada mesmo pelo meu próprio pai. Foi uma situação muito triste pra mim, mas o que eu gosto de trazer aqui essa situação, quando às vezes eu toco no assunto, é que você tem que encontrar uma luz no fim do túnel, sabe? Porque é difícil você conseguir continuar bem depois que algo assim acontece. Eu conheci pessoas no abril que nunca ficaram bem, mas eu já fiquei, eu tô bem melhor. Ainda não me curei de meus traumas, das coisas que ainda dói pra mim, porque quando você muda drasticamente por uma coisa que te abalou muito, é difícil você voltar ao seu que era, porque a mudança foi muito rápida, você não deu tempo de assimilar nada, então nem você mesmo sabe como lidar com essa mudança. Então, pra mim foi difícil, pra mim tá sendo difícil. A gente tem um relacionamento maravilhoso, sabe? Eu amo muito ele. Hoje em dia minha família aceita ele. Hoje em dia a gente vai, passa o final de semana lá, quando a gente folga aqui do trabalho, a gente vai ver a família e tal, faz o jantar, Natal, janta com a família. Hoje em dia as coisas melhoraram muito e isso tudo se deu ao fato de eu estar de maior, né? Porque enquanto eu era de menor, a nossa vida foi muito complicada. Ele ficou no hospital comigo quando eu engravidei e eu não tive auxílio de outras pessoas, tive auxílio dele, sabe? Eu tive que fazer coretagem porque não segurou o bebê por uma situação que aconteceu. Então, foi muito difícil pra gente. Doeu pra mim, doeu pra ele, mas parecia que doía mais pra mim mesmo, porque ele não demonstrava muito. E ele não demonstrar muito pode até ser egoísta da minha parte, mas foi bom porque eu consegui ter mais força pra continuar. Antes de conhecer ele, eu era uma pessoa que eu era muito deprimida. Eu não gostava mais de imaginar eu chegando aos 20 anos. E aqui estou eu pra completar 20 anos. A gente já tem 5 anos junto. Já tem 5 anos já junto que se conhece, faz 5 anos que se conhece agora em outubro, que se conhece não, que foi a primeira vez que a gente ficou realmente junto. Então, ou agora em novembro, né? É o que me confundi. No dia da consciência negra foi um dia muito importante pra gente. Foi a primeira realmente conversa que a gente teve, só nós dois. E a gente vai comemorar. Eu vou trazer aqui pra vocês, sabe, registrando como é que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma surpresinha. Surpresinha não, algo pra nós dois, porque não tem como fazer surpresa sendo que os dois trabalham no mesmo lugar. A gente não tem esse de ele vai trabalhar e eu fazer ou vice-versa, mas ainda assim especial. Mesmo que não tenha surpresa, é algo que já foi planejado pela gente e já tá certo pra acontecer. Gente, comecei esse quadro hoje, prometi que ele ia trazer um quadro assim. É a primeira vez que eu faço maquiagem pra mostrar pra outras pessoas, então é mais complicado. É uma situação que pra mim já é mais difícil. Eu fico meio... No vídeo eu ainda teve a hora que eu parei assim, eu pensei, meu Deus, será que o povo vai gostar? Mas eu espero que vocês gostem, sabe? Eu espero que vocês gostem muito. É um quadro novo que vai se iniciar. Eu tô aceitando histórias de vocês, história de familiares, histórias que vocês queiram que eu contem aqui, maquiagens que vocês querem que eu faça, tutorial, ou que vocês querem me der a inspiração pra me fazer, podem trazer. Eu tô aceitando porque vocês também fazem parte desse projeto, desse canal, dessa história que tá se iniciando. E assim, gente, eu tô aqui pra o que vocês precisarem. Poxa, faz um vídeo falando sobre isso, explica tal coisa. Poxa, eu tô com dúvida em tal coisa em relação à maquiagem, faz um vídeo sobre isso. Eu tô aqui, o nosso canal é aberto a falar sobre muitas coisas, principalmente pro mundo feminino e pras mulheres. E eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui, vocês podem me pedir o que for preciso. Então é isso, meus amores, espero que tenham gostado da história e da make também. Esse tutorial eu vou deixar todos os detalhes dessa make aqui na descrição, caso vocês queiram saber dos produtos, da sequência que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal
me seguir no Instagram, deixar o like e compartilhar. É isso, meus amores. Beijinhos, até a próxima.